Sejam todos bem-vindos, que a presença do Senhor desça sobre você agora como fogo purificador, como vento que renova, como água que restaura cada parte seca e cansada do seu ser. Que esse dia não seja um dia comum na sua vida, que ele marque um antes e um depois, que quando você olhar para trás daqui a algum tempo, você se lembre desse dia como um momento em que algo mudou, em que algo quebrou, em que algo novo começou. Antes de entrarmos nessa palavra, eu te faço um pedido que vem do coração. Se essa mensagem tocar a sua vida, se você sentir que Deus usou essas palavras para falar diretamente com você, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal agora. Esse gesto simples tem um impacto que vai muito além do que você imagina, porque faz com que essa mensagem chegue até outras pessoas que estão acordadas nessa madrugada sem saber para quem clamar, que faz com que ela chegue até aquela família que está desmontando por dentro sem que ninguém de fora perceba, que faz com que ela chegue até aquele jovem que está no limite e que precisa ouvir que Deus ainda está no controle. Você se tornando parte desse canal não é apenas um clique, é um ato de amor pelo próximo, é uma semeadura no reino de Deus. E tudo que você semear com amor e com fé, o Senhor vai devolver na sua vida de forma abundante, multiplicada e abençoada. Amém. Agora deixa o mundo lá fora por um momento. Fecha a porta dos pensamentos que estão tentando te distrair. Respira fundo e abre o seu coração completamente. Essa palavra foi preparada para você. Eu quero falar com você hoje sobre algo que talvez seja a raiz de muita coisa que você está enfrentando e que ainda não encontrou explicação. Eu quero falar sobre as amarras, sobre aquelas coisas invisíveis que prendem, que travam, que impedem, que bloqueiam, que sabotam, que chegam sempre na hora errada para destruir o que estava sendo construído. E eu sei que quando falo em amarras, algumas pessoas pensam imediatamente em algo muito específico, em feitiço, em trabalho espiritual, em maldição lançada por alguém. E sim, isso existe e a Bíblia fala sobre isso. Mas as amarras vão muito além disso. Existem amarras que você mesmo construiu sem perceber. Existem amarras que foram herdadas da sua família, padrões que se repetem de geração em geração como se fossem normais, como se fossem parte da sua identidade, mas que na verdade são prisões transmitidas. Existem amarras que foram colocadas por palavras. Sim, palavras têm poder de amarrar. Palavras negativas ditas sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua capacidade, sobre o seu valor, especialmente quando ditas por pessoas que tinham autoridade sobre você, essas palavras funcionam como decretos espirituais quando não são quebradas pela autoridade do nome de Jesus. E existem as amarras que a própria dor da vida foi construindo. Cada vez que você foi traído, uma amarra do medo de confiar foi se formando. Cada vez que você tentou e falhou, uma amarra do medo de tentar de novo foi se enraizando. Cada vez que você foi humilhado, uma amarra da baixa autoestima foi se consolidando. Cada vez que você amou e foi abandonado, uma amarra do medo de se entregar foi se tornando mais forte. E com o tempo, sem que você perceba, você foi ficando cada vez mais preso. Não preso por grades visíveis, mas preso por limitações que você começou a encarar como normais, preso por uma versão de si mesmo que foi moldada pela dor e não por Deus. E aí você olha para a sua vida e se pergunta por que as coisas não saem, por que as oportunidades chegam, mas não se concretizam, por que você trabalha tanto, mas não consegue avançar, por que os relacionamentos sempre terminam do mesmo jeito, por que a prosperidade parece sempre estar chegando, mas nunca chega de vez. E a resposta, muitas vezes, não está nas circunstâncias. A resposta está nas amarras, porque o inimigo é estratégico. Ele não precisa destruir tudo na sua vida de uma vez. Ele prefere trabalhar de forma sutil, de forma gradual, de forma quase imperceptível. Ele vai colocando um obstáculo aqui, uma dificuldade ali, um pensamento negativo a colar, uma decepção logo depois, até que você chega num ponto de esgotamento, num ponto de resignação, num ponto em que você começa a acreditar que a vida boa é para os outros, mas não para você.
que prosperidade é para os outros, mas não para você, que família estruturada é para os outros, mas não para você, que saúde plena é para os outros, mas não para você. E quando você chega nesse ponto de resignação, o inimigo ganhou sem precisar te destruir completamente. Ele simplesmente te fez parar de crer, parar de lutar, parar de declarar, parar de esperar. Ele te fez desistir de dentro para fora. Mas eu preciso que você entenda uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga a sua situação. A Bíblia diz em João 10, versículo 10, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Isso significa que a vida em abundância é o plano original de Deus para você. Não é uma exceção, não é um privilégio de poucos escolhidos. É o plano original. O que aconteceu é que o inimigo entrou no meio e foi colocando amarras, foi bloqueando, foi travando o fluxo da bênção que Deus planejou para a sua vida. E o que precisa acontecer agora é a quebra dessas amarras, a destruição de cada bloqueio, a demolição de cada fortaleza que foi construída contra o seu destino. E eu quero que você entenda também o que significa uma maldição geracional, porque esse é um dos temas mais mal compreendidos dentro do cristianismo. Existem famílias onde a pobreza se repete de geração em geração, não porque as pessoas não trabalham, mas porque existe um espírito de escassez que foi estabelecido e que foi sendo transmitido. Existem famílias onde o alcoolismo passa de pai para filho, de avô para neto, como se fosse uma herança inevitável. Existem famílias onde os casamentos sempre terminam da mesma forma, onde a violência se repete, onde a doença se manifesta nos mesmos órgãos em cada geração. Existem famílias onde as pessoas têm capacidade, têm inteligência, têm esforço, mas nunca conseguem romper um certo teto, nunca conseguem ir além de um certo nível, como se houvesse uma tampa invisível sobre o seu potencial. E isso não é coincidência, isso é uma amarra geracional. E a boa notícia, a notícia que vai mudar tudo, é que em Gálatas 3, versículo 13, a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, tendo se tornado maldição em nosso lugar. Isso significa que na cruz, Jesus não apenas pagou pelos seus pecados, ele quebrou toda a maldição que estava sobre a sua linhagem. Ele cortou toda a corrente que vinha do passado da sua família. Ele pôs fim a todo o ciclo destrutivo que se repetia de geração em geração. O preço já foi pago, a maldição já foi quebrada juridicamente no espiritual. O que você precisa fazer agora é tomar posse dessa quebra, declarar com a sua boca, agir com a sua fé e não mais aceitar como normal o que Jesus já destruiu na cruz. Eu preciso falar também sobre as amarras da mente, porque a batalha mais feroz que você vai travar na vida não é com pessoas, não é com circunstâncias, é dentro da sua própria cabeça. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas da nossa batalha não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são fortalezas? São padrões de pensamento que se estabeleceram como verdades na sua mente e que dirigem as suas emoções, as suas decisões e o seu comportamento. Uma fortaleza pode ser a crença de que você nunca vai ser feliz de verdade. Uma fortaleza pode ser a certeza de que você não merece prosperidade. Uma fortaleza pode ser o pensamento automático de que tudo vai dar errado. Uma fortaleza pode ser a voz que diz que você é um fracasso, que você decepcionou a todos, que seria melhor se você não existisse. E essas fortalezas não foram construídas num dia, foram construídas tijolo por tijolo, experiência por experiência, decepção por decepção, palavra negativa por palavra negativa ao longo de anos, às vezes de décadas. E por isso não caem da noite para o dia apenas com uma oração, embora a oração seja o início de tudo. Elas precisam ser ativamente demolidas pela palavra de Deus declarada com fé, pelo renovar da mente que Paulo fala em Romanos 12, pela substituição consciente de cada mentira por uma verdade de Deus. Toda vez que sua mente disser você não consegue, você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Toda vez que sua mente disser você está sozinho, você declara: nunca te deixarei nem te abandonarei.
Toda vez que sua mente disser você está amaldiçoado, você declara: Cristo me resgatou de toda maldição. Toda vez que sua mente disser não há saída, você declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é apenas motivação, isso é guerra espiritual. Isso é a demolição ativa de fortalezas pelo poder da palavra de Deus. E cada vez que você declara a verdade de Deus no lugar da mentira do inimigo, um tijolo da fortaleza cai. E com o tempo, com a constância, com a perseverança, a fortaleza inteira vem abaixo. E agora eu preciso falar sobre a proteção divina, porque não basta quebrar as amarras se você não se posicionar debaixo da cobertura de Deus. Porque o inimigo, depois que você rompe uma corrente, vai tentar estabelecer outra. Depois que você quebra um ciclo, ele vai tentar reinstalar. Depois que você destrói uma fortaleza, ele vai tentar reconstruir. Por isso a proteção de Deus não é um evento único, é uma postura permanente. É uma decisão diária de se colocar debaixo da sombra do Altíssimo, como fala o Salmo 91, que é um dos textos mais poderosos da Bíblia sobre proteção divina e que eu quero que você conheça profundamente se ainda não conhece. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Percebe a condição? Aquele que habita, não aquele que visita de vez em quando, não aquele que corre para Deus só quando está em apuros, mas aquele que habita, que faz da presença de Deus o seu endereço permanente, o seu lar, o lugar onde ele vive todos os dias. Esse é o que está debaixo da proteção divina de forma contínua. E o que essa proteção cobre? Ela cobre o laço do passador, que são as armadilhas invisíveis que o inimigo prepara no seu caminho. Ela cobre a peste que anda nas trevas e a destruição que assola ao meio-dia. Ela cobre 1000 caindo ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas que não chegarão perto de você. Ela cobre o terrorismo espiritual que opera na madrugada. Ela cobre o perigo visível e o invisível. Ela é uma cobertura completa, total, sobrenatural, que nenhuma força humana consegue oferecer e que está disponível para todo aquele que escolhe habitar na presença de Deus. Mas habitar na presença de Deus exige uma vida de comunhão com Ele. Exige uma vida de oração não apenas nos momentos de crise, mas como hábito diário, como respiração espiritual. Exige uma vida de palavra, de alimentar a sua fé com as promessas de Deus todos os dias, para que quando a tempestade vier, você já tenha fundação sólida para não ser levado. Exige uma vida de obediência, não uma obediência motivada pelo medo, mas uma obediência motivada pelo amor, pela compreensão de que os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos caminhos, que os pensamentos dele são sempre mais altos que os nossos pensamentos, como diz Isaías 55. E exige uma vida de declaração, porque a Bíblia diz que direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. A proteção de Deus está ligada à confissão da sua boca. Quando você declara que Ele é o seu protetor, você está ativando espiritualmente essa cobertura sobre a sua vida. E eu quero falar sobre algo que impede muitas pessoas de entrarem nessa proteção e nessa libertação, que é a área das alianças erradas. Porque existem alianças que abrem portas que não deveriam ser abertas. Alianças com pessoas que têm espíritos contrários ao de Deus, que trazem influências destrutivas para a sua vida. Alianças com práticas que você talvez tenha buscado em momentos de desespero, que parecem ajudar no início, mas que cobram um preço espiritual altíssimo depois. Alianças com pecados que você sabe que estão errados, mas que você ainda não teve coragem de largar completamente. E essas alianças funcionam como brechas, como portas abertas, como janelas quebradas, por onde o inimigo entra e estabelece direito legal sobre a sua vida. E enquanto essas portas estiverem abertas, mesmo que você ore, mesmo que você declare, mesmo que você quebre amarras, o inimigo vai continuar tendo acesso,
Por isso, a libertação verdadeira e permanente exige o fechamento dessas portas, exige o arrependimento genuíno, exige o rompimento de alianças que não são de Deus, exige uma limpeza espiritual que só o sangue de Jesus pode fazer, mas que exige a sua cooperação, a sua decisão, a sua determinação de não voltar mais. Eu quero falar também sobre a prosperidade que Deus quer para a sua vida, porque prosperidade é muito mais do que dinheiro e muita gente reduz esse tema a isso. Prosperidade bíblica é uma vida que floresce em todas as dimensões. É saúde no corpo, paz na mente, amor nos relacionamentos, fruto no trabalho, propósito no coração e sim, provisão financeira também, porque Deus não é o Deus da escassez, Ele é o Deus da abundância. Ele é o Deus que fez o vinho se acabar numa festa e mandou o Filho transformar água em vinho de qualidade superior. Ele é o Deus que alimentou uma multidão no deserto e ainda sobrou. Ele é o Deus que encheu as redes dos pescadores até as redes começarem a arrebentar. Ele é o Deus de mais do que suficiente. E se você está vivendo numa condição de escassez crônica, de dificuldade financeira que não passa, de portas que não abrem, de esforço que não produz resultado proporcional, isso não é a vontade de Deus para você. Pode haver amarras de escassez operando, pode haver um espírito de pobreza que foi instalado na sua linhagem ou na sua própria vida através de palavras, de decisões, de alianças erradas. E esse espírito precisa ser quebrado em nome de Jesus para que o fluxo da provisão de Deus possa correr livre na sua vida, porque quando as amarras são quebradas, quando os bloqueios são removidos, quando as fortalezas caem, quando as portas erradas são fechadas e as portas certas são abertas, quando você está posicionado debaixo da proteção de Deus e caminhando na obediência à sua palavra, o favor de Deus começa a se manifestar de formas que você não esperava. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Portas que estavam fechadas há anos de repente se abrem. Situações que pareciam impossíveis de resolver se resolvem de forma surpreendente. Não porque você foi mais competente, não porque as circunstâncias mudaram sozinhas, mas porque o favor de Deus está sobre a sua vida e o favor de Deus muda tudo. O favor de Deus coloca você na frente da fila sem que você precise empurrar ninguém. O favor de Deus faz as pessoas quererem te ajudar sem que você precise pedir. O favor de Deus acelera processos que levariam anos. O favor de Deus é sobrenatural e está disponível para todo aquele que quebra as amarras e caminha na cobertura do Altíssimo. Agora vamos orar. Vamos levar tudo isso diante do Senhor com fé inabalável, com determinação espiritual, com a consciência de que estamos exercendo a autoridade que Jesus nos deu quando disse que tudo que atarmos na terra será atado nos céus e tudo que desatarmos na terra será desatado nos céus. Essa é a sua autoridade. Use-a agora. Pai eterno, Deus de toda a glória, de todo o poder e de toda a sabedoria, nós nos posicionamos diante de Ti nesse dia como filhos e filhas que conhecem a sua herança e que vieram reclamar o que foi pago com o sangue do Teu Filho. Senhor, nós Te agradecemos porque a vitória já está garantida. Nós Te agradecemos porque o preço já foi pago. Nós Te agradecemos porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a quebra de toda e qualquer amarra que opera sobre as vidas que estão aqui essa noite. Toda amarra de pobreza e escassez que foi estabelecida de geração em geração seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. Toda maldição geracional de doença, de fracasso, de separação, de morte prematura, de loucura, de vício, de violência que percorre a linhagem familiar de cada pessoa que está aqui, seja cortada agora na raiz pelo poder da cruz, porque Cristo nos resgatou de toda maldição, tendo se tornado maldição em nosso lugar. Toda palavra negativa que foi decretada sobre a vida dessas pessoas, toda profecia do mal, toda sentença de derrota que foi pronunciada com autoridade e que abriu uma porta espiritual, seja anulada agora em nome de Jesus, porque nenhuma arma forjada contra eles prosperará.
toda fortaleza mental que foi construída pela dor, pela rejeição, pelo trauma, pelo fracasso, pelo abandono, seja demolida agora pelo poder da palavra de Deus. Que a mente de cada filho, de cada filha que está aqui seja renovada pelo Espírito Santo. Que cada mentira do inimigo seja substituída pela verdade de Deus. Que cada pensamento que exalta a si mesmo contra o conhecimento de Cristo seja levado cativo em obediência a Ele, como diz a tua palavra. Toda porta que foi aberta por alianças erradas, por práticas que não são de Deus, por pecados que deram direito legal ao inimigo, seja fechada agora pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Cristo seja aplicado sobre cada fresta, sobre cada brecha, sobre cada área vulnerável da vida de cada pessoa que está aqui, que nenhum mensageiro do inimigo tenha mais acesso, que nenhuma obra das trevas prospere, que toda espia do inimigo instalada na vida dessas pessoas seja exposta e removida pelo poder do Espírito Santo. E, Senhor, sobre as ruínas de cada amarra quebrada, sobre o espaço deixado por cada fortaleza demolida, sobre cada área que foi limpa e restaurada, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha habitar, que onde havia escuridão, entre a Tua luz, que onde havia escassez, entre a Tua abundância, que onde havia medo, entre o Teu poder, que onde havia confusão, entre a Tua paz, que onde havia morte, entre a Tua vida. Enche cada espaço, Senhor, com a Tua presença, porque sabemos que onde a Tua presença está, o inimigo não consegue se instalar. Agora, Senhor, ativa sobre cada vida que está aqui a cobertura do Salmo 91. Que 1000 caiam ao lado e 10.000 à direita, mas que não chegue perto deles. Que os Teus anjos recebam ordem para guardar esses filhos e filhas em todos os seus caminhos. Que nenhum mal os alcance, que nenhuma praga se aproxime da sua tenda, que eles sejam protegidos no sair e no entrar, de hoje para sempre. Que a Tua proteção cubra os seus filhos, os seus lares, os seus negócios, os seus relacionamentos, os seus sonhos. Que nenhuma armadilha preparada pelo inimigo prospere, que nenhuma cilada seja bem-sucedida, que cada estratégia do mal contra a vida deles seja descoberta e desfeita antes mesmo de se concretizar. E Pai, eu declaro o favor de Deus sobre cada vida que tocou nessa oração essa noite, que as portas certas se abram, que as oportunidades apareçam, que as pessoas certas cruzem o caminho deles, que os projetos que estavam travados comecem a fluir, que as finanças que estavam bloqueadas comecem a se mover, que os sonhos que foram enterrados pela dor e pela decepção comecem a respirar de novo, que uma nova temporada se inicie agora, uma temporada de colheita, de avanço, de vitória, de glória, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, com toda a fé e toda a autoridade que nos foi concedida. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda graça. Que o Senhor volte para você o seu rosto e te dê paz. Que cada amarra sobre a sua vida seja quebrada permanentemente. Que cada bloqueio sobre o seu destino seja removido completamente. E que a proteção do Altíssimo te cubra agora e para sempre, em todos os seus caminhos, em todos os seus projetos, em todos os seus relacionamentos, em todos os dias da sua vida. Antes de você ir, desce aqui nos comentários e escreve o seu nome e de onde você está falando. Me conta de qual cidade, de qual estado, de qual país você nos acompanha nessa noite. Se você tem um pedido de oração específico, se há uma amarra que você quer ver quebrada, se há uma área da sua vida que está travada e que você quer ver libertada, escreve aqui, porque eu quero interceder por você pelo nome. Eu quero levar a sua situação diante do trono de Deus. E se Deus já quebrou algo na sua vida, se você já viveu a experiência de ver uma corrente se partir, de ver uma porta se abrir depois de muito tempo fechada, de ver um ciclo destrutivo ser interrompido na sua família, compartilha o seu testemunho aqui nos comentários. Porque o seu testemunho é uma arma espiritual. Ele derrota o acusador. Ele fortalece a fé de quem está no início da batalha. Ele prova que Deus é real, que Ele age, que Ele quebra amarras e que Ele liberta de verdade. Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima.